Seja bem-vindo à nossa mentoria Casamento Transformado. Que bom! Vamos então para a nossa primeira semana, onde nós vamos discorrer sobre os fundamentos de um casamento bíblico, ok? Então vamos lá. Como eu disse, eu não sei se você já viu alguns dos nossos conteúdos, a gente costuma dizer que nós nos preparamos para muitas coisas ao longo da vida. Mas será que nós nos preparamos para o nosso casamento? Será que nós nos preparamos para a construção e consolidação dessa relação a dois? Então, se você tomou essa sábia decisão de se inscrever, de fazer parte desse processo transformacional que é a mentoria Casamento Transformado, nós vamos juntos descortinar alguns paradigmas, algumas ideias, algumas crenças que podem estar impactando a sua relação de forma negativa. E aqui é muito importante ressaltar que nós vamos trabalhar isso baseado em fundamentos, em princípios, ok? Então vamos lá, eu vou rodar o slide aqui para você acompanhar comigo aqui. Então nós vamos falar sobre fundamentos do casamento bíblico. Nessa primeira semana, nós vamos abordar um estudo bíblico sobre os fundamentos do casamento bíblico, oferecendo uma base sólida para uma compreensão acerca do propósito do casamento, acerca do papel, acerca dos valores do casamento, de acordo com a palavra de Deus. Então aqui vai ser uma estrutura que nós vamos trazer para que você possa dar o seu start e usá-la como guia para otimizar a sua relação. É muito importante que você tenha uma Bíblia em mãos, de preferência uma Bíblia física, não o celular. Você pode assistir no celular, pode assistir no computador, a qualquer hora, em qualquer momento, mas é importante que você tenha uma Bíblia para que você possa acompanhar e ponderar e aprender os insights que vai ser trazido para você aqui dentro. Então nós vamos falar num primeiro momento sobre a origem do casamento. O casamento, ele tem uma origem, ele tem uma base, e nós não podemos abster-nos dessa origem ou dessa base. Ele não começou a partir de mim, não. Ele começou a partir da construção e consolidação da família lá no jardim do Éden. Então abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo de número 2, do versículo de número 18 ao versículo de número 24. Eu coloquei o texto aqui, mas eu quero muito que você acompanhe com a sua Bíblia. Verso de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Verso 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Verso 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui nós encontramos a origem do casamento.
Então, o casamento ele não é uma ideia que nasceu do coração de um juiz de paz, de um juiz de direito, de um escriturário no cartório. Não. É um projeto que nasceu no coração de Deus. E Deus é quem é o sustentador desta família. Por isso que você decidiu dar esse passo, está aqui na mentoria Casamento Transformado. E eu tenho certeza que com o que você vai receber aqui, de toda a nossa equipe, você pode viver uma transformação na sua relação intrapessoal e interpessoal, a partir da renovação da sua mente. E é isso que nós queremos propor para você, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade à origem do casamento, é importante ressaltar que, pensando a partir da leitura que nós fizemos, Deus, quem? Quem instituiu o casamento? Deus. Ele instituiu o casamento desde o princípio, criando o homem e a mulher para serem companheiros. Ele os fez uma só carne. Um não é maior e o outro menor. Ambos são uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. E isso indica o quê, José Sena? Isso indica a unidade e o compromisso permanente entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Existe uma aliança, não é um contrato. Casamento não é um contrato, é uma aliança, e uma aliança de sangue. O casamento ele foi designado por Deus como um relacionamento de ajuda mútua e companheirismo, onde ambos devem ser parceiros no cumprimento do propósito divino. Não é bom que o homem esteja só, ou não é bom que a mulher esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ou dar-lhe-ei, hoje não é far-lhe-ei, hoje ele está dizendo assim, dar-lhe-ei um protetor para a mulher, dar-lhe-ei uma auxiliadora para um homem. Então, Deus é o sustentador, é o criador e o sustentador da família, do casamento. E é por isso que nós estamos aqui, para nesse Deus Pai Todo-Poderoso que criou e sustenta o casamento e a família, nós possamos encontrar a direção para viver uma transformação no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. Num segundo momento, dentro ainda dos fundamentos do casamento, nós vamos discorrer sobre o propósito do casamento. Nós já vimos sobre a origem do casamento. Então agora nós vamos ver o propósito do casamento. E aí é importante observarmos que lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31 ao versículo de número 33, o texto vai dizer o seguinte: Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Ei, marido, ei, esposa, você está vinculado emocionalmente ainda com os seus pais? Sim ou não? Olha o que Paulo está dizendo aí. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a quem? A sua mulher. E serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, qual é o propósito do casamento? O propósito do casamento está bem claro. Paulo, no Novo Testamento, falando, ele vai dizer que o propósito do casamento é uma unidade para que haja manifestação da relação de Deus com a igreja. Sim, o casamento, o meu casamento, reflete a relação de Deus com a igreja. Reflete a relação do Pai com a igreja. E olha que interessante. Porque o casamento, ele reflete essa relação entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo ama e cuida da igreja,
o marido deve amar a sua esposa de maneira sacrificial. Mas aqui existem funções para cada um dentro do casamento. A esposa, por sua vez, deve respeitar e apoiar o seu marido. Então, o propósito é a edificação mútua, é o crescimento espiritual, é a construção de uma família que glorifique a Deus, que exalte ao Criador. Esse é o propósito do casamento. Agora olha para mim, o seu casamento está glorificando a Deus? Sim ou não? O seu relacionamento conjugal, ele está exaltando a Deus? Terceiro ponto que eu separei aqui para falarmos sobre os fundamentos do casamento. Amor no casamento. O amor no casamento. Nós vamos utilizar o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, do verso 4 ao 7, que diz assim, acompanha aí comigo. O amor é sofredor, é benigno, o amor é invejoso. O amor não trata com levianidade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Entenda bem uma coisa. Nós temos ouvido com muita frequência pessoas que chegam, tanto homens quanto mulheres, e às vezes dizem assim, José Sena, eu acho que acabou o amor, sabe? Já não tem mais amor entre nós dois, já não dá mais para nós dois, parece que acabou o amor que tinha adormeceu. Será? O amor não acaba. Ou nunca teve amor, ou nós estamos equivocados com o nosso conceito de amor. Porque vamos pensar, o modelo de amor que nós vivemos é um modelo saudável ou doentio? Pensa aí comigo. Saudável ou doentio? Comenta aí. Saudável ou doentio? É isso mesmo. Você vai descobrir isso lá no terceiro módulo. Eu vou falar sobre isso lá. Então, o amor no casamento, o amor na relação, ele deve ser paciente, ele deve ser bondoso, esse amor deve ser sem inveja, ele deve ser sem orgulho. O amor sacrificial, como o que Cristo demonstrou, deve ser a base de um relacionamento conjugal. Deve ser a base de um casamento. Esse é o foco que a gente vai trabalhar. Ok? Então, agora, dentro dos fundamentos, eu separei esse outro tópico para que nós possamos discorrer. Aqui vai ser já uma introdução com muita informação. Por isso que eu pedi para você anotar. Porque alguma coisa aqui, o Espírito de Deus vai estar ministrando ao seu coração. Então, esteja atento. Papel do marido e da esposa. Cada um tem uma função específica dentro da relação. E aí a gente precisa respeitar essas funções. Porque um não supre a função do outro. Ele até desenvolve, mas não supre em totalidade. Tá? E aí nós vamos usar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Vamos ver o que diz lá? Vamos lá? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Olha que interessante. Verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu estou trazendo isso para mostrar para você que cada um tem uma função. Um não é superior e o outro inferior. Não. Cada um desenvolve uma função. E se ambos desenvolverem essa função de forma saudável, a relação será saudável. O casamento será saudável. E um casamento saudável gera filhos saudáveis, gera uma família saudável, gera uma igreja saudável, gera uma sociedade saudável. Então, verso de número 24.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, por meio da palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso de número 28. Assim devem os maridos amar a sua mulher, amar-se a si mesmo. Melhor, pulei aqui, né? Amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se eu não amo a minha esposa, eu não amo nem a mim mesmo. Se eu amo a mim mesmo, eu amo a outra pessoa na minha relação. Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Presta bem atenção. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Funções: esposa, esposo. Nenhum vai ocupar a função, desenvolver o papel do outro. Essa disfunção na relação está gerando problemas crônicos em muitas famílias, em muitos lares. E aqui dentro da mentoria Casamento Transformado, a nossa missão é te trazer consciência e ação prática para que você possa viver essa transformação no seu casamento, na sua família. Ok? Então, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 18 ao 19. Vai dizer assim, ó: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Olha que interessante, são funções diferentes, são papéis diferentes. E nós precisamos tomar consciência qual que é o meu papel na relação. Olha para o texto que nós lemos. Eu como marido, eu como homem, como esposo, qual que é o meu papel no casamento? Qual que é a minha função no casamento? Você, mulher, qual que é a sua função no casamento? Ah, José, a minha função é trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa. Isso é uma mulher falando, né? É trabalhar, me esforçar, trazer o sustento para dentro de casa. Ah, isso está tendo uma inversão de papel. Porque nós estamos trabalhando para que tenha um homem de 3 P's, um homem presente, um homem provedor, né? E um homem que promova essa segurança no lar. E aí, se a mulher desenvolve essa função, ela vai se sobrecarregar. E ela vai sentir. Na mesma proporção, o homem não substitui a doçura, a meiguice da mulher. Cada um tem uma função dentro da relação. E se nós respeitarmos a função de cada um e submetermos-nos à direção de Deus dentro do casamento, eu tenho certeza, sem sombras de dúvida, que você viverá uma transformação da água para o vinho no seu casamento. Quando nós lemos esse texto aqui do tópico 4, o papel do marido e da esposa, nós percebemos que o marido é chamado a quê? Para amar a esposa. Mas amar como? Como Cristo amou a igreja. Com um amor sacrificial, com um amor protetor. Por quê? Porque esse homem é o cabeça da casa.
Mas isso deve ser entendido como uma responsabilidade de cuidar e de liderar. Liderar com amor. E aí cabe aquele fundamento do tipo liderar como Jesus liderou. Mas e a esposa? Sim, tem algo específico também para a esposa. A esposa é chamada para respeitar, para apoiar esse marido, sendo uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, trabalhando em parceria com ele, em unidade com ele. Para quê? Para que possam construir, edificar, estabelecer um lar centrado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós observamos esses elementos, se torna mais simples. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Na sua relação, vamos avaliar o seu casamento. Você acha que essas funções estão bem distribuídas e bem dimensionadas dentro do seu casamento? Sim ou não? Sim ou não? Comenta aí para mim. Então vamos para o tópico 5, a unidade no casamento. Lá no módulo 4, nós vamos ser mais específico, mais enfático, me parece que no 4 e no 7, sobre unidade. E aí, você precisa pegar essa base agora, porque tudo que nós vamos construir daqui para frente é a partir dessa base, dessa ideia que nós estamos trazendo aqui. Então, nós vamos usar como texto base o Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, do verso 4 ao 6, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Verso 5, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Você percebe essa questão da unidade? Agora imagina eu vou me colocar nessa situação. Eu me casei, fui morar na casa dos meus pais, estou vinculado emocionalmente aos meus pais, estou na casa dos meus pais. Como que eu vou ser um com a minha esposa se eu estou sendo 2 ou 3 com os demais membros da minha família? Tem como eu viver em unidade se eu não me desconectar? Nós precisamos partir de um princípio, de um entendimento que o texto é claro. Então você vai abandonar seus pais? Não! Mas agora eu vou construir, a partir dessa unidade, uma célula familiar. Vou multiplicar essa célula, vai crescer essa célula. É assim que funciona. A unidade no casamento, ela promove isso. E isso é tão interessante porque Jesus ele reafirma o ensino de Gênesis. É o próprio Jesus dizendo: os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, o casamento é uma aliança onde o marido e a esposa, o homem e a mulher devem estar unidos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nós somos seres integrativos e sistêmicos, nós somos dotados de espírito. Uniu os espíritos, agora é um. Nós somos dotados de alma, uniu as almas, agora é uma. Nós somos dotados de carne, uniu. Quando nós estamos unidos nesses 3 elementos, nós nos tornamos imparáveis. E essa unidade é algo que deve ser continuamente cultivada. Como? Através da comunicação, através do perdão, através da intimidade. Ok? Então, unidade na relação. Você está vivendo em unidade dentro do seu casamento? A sua relação, ela é uma relação de unidade? Sim ou não? O 6º tópico que eu separei aqui para nós pensarmos sobre ele é o perdão no casamento. E aí nós vamos usar carta aos Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso aqui é essencial para a saúde da relação. Porque se eu não perdoo,
eu estou retendo o perdão que eu já recebi. Não é que eu vou receber, eu já recebi o perdão. De quem? Do Pai, de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. A queixa que o mal que nós tínhamos, ou a ruptura que estava entre nós e o Pai, era muito maior do que a ruptura que está entre você e o seu esposo hoje. Ou entre você e a sua esposa hoje. Mas o perdão é uma decisão. Nenhum casamento é perfeito, nenhuma relação é perfeita. E ambos os cônjuges devem estar dispostos a perdoar. Perdoar é um ato de amor. Assim como Cristo nos perdoou. O perdão é essencial para resolver conflitos e manter a harmonia na relação. Senão, nós vamos ter problemas. E esses problemas vão trazer consequências drásticas. Vamos correr aqui, porque eu quero trabalhar para que essa videoaula não ultrapasse as 2 horas. Tá bom? Então vamos lá. No 7º tópico, a aliança do casamento. Malaquias 2, 14 ao 16. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleal. Eu costumo falar que um cônjuge que é infiel na relação matrimonial, ele vai ser fiel no quê? Ele vai ser fiel na amizade? Ele vai ser fiel nos negócios? Então, é um reflexo. Nós precisamos dar o devido valor que o casamento tem. Não é um contrato, é uma aliança. E não é, como eu disse, uma aliança é um compromisso sagrado. E não é diante dos homens, é diante de Deus. Com promessas que vão além de sentimentos passageiros ou circunstâncias temporárias. Não é para os homens, é para Deus. Então, casamento é uma aliança. E Deus vê o casamento como um pacto de fidelidade. Ele abomina o divórcio, porque é no divórcio que ocorre a quebra dessa aliança. E não é uma aliança que eu fiz com a tabeliando o cartório, ou com as testemunhas que testemunharam, não é uma aliança que eu fiz com Deus, com o Eterno, com o Pai. Oração e vida espiritual no casamento. Vamos usar aqui 1 Pedro 3, do verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Olha que interessante. A minha oração, a oração que eu faço, ela é impedida de chegar até Deus, por causa do nível de relação que eu tenho no meu casamento. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma bronca no meu casamento, a minha oração não vai subir. Olha que interessante. Se eu tenho uma bronca na minha relação com a minha esposa, a oração não vai subir. Então, resolve essa bronca, macho. Resolve essa bronca, mulher. Para de ficar reclamando. Para de ficar duvidando, murmurando. Faça o que tem que ser feito e resolva o que tem que resolver. O casamento não é simplesmente um contrato de eu me alio a você para nós construirmos algo. Não, e aí lá na frente diz, não era o que a gente pensava que era. É uma aliança. E essa aliança requer
uma contrapartida de ambas as partes. E se nós não nos aplicarmos a esse protocolo de forma integrativa, dentro do que Deus pré-estabeleceu para o casamento, lamentavelmente, nós vamos estar fadados ao fracasso. Sim, a oração ela é uma prática vital para fortalecer o casamento. Ela é essencial. Só que é importante ressaltar que sem unidade a oração não vai funcionar. Sinto muito. Sem unidade não vai ter conexão. Sem conexão não vai ter relacionamento íntimo. Ok? Faz sentido isso para você? Então vamos lá. Eu quero abrir aqui então, inicialmente de forma prática, de tudo que nós falamos. Olha o quanto isso é importante. Comunicação e diálogo. É verdade. Sim, se nós não orarmos em unidade para desenvolvermos uma relação saudável, porque somente pessoas saudáveis conseguem desenvolver uma relação saudável. E isso está ligado à forma que nós nos comunicamos, como nós temos um diálogo dentro da relação. Então é importante conversarmos abertamente sobre os princípios bíblicos e como aplicá-los no casamento. É fundamental para que haja uma harmonia na relação. O desenvolvimento de um plano espiritual estabeleceu um tempo de oração. Estabeleceu um tempo de meditação nas Escrituras. Estabeleceu um tempo de relacionamento entre si e Deus e entre si na relação matrimonial. E aí, é essencial que nós tenhamos esse compromisso com o crescimento mútuo. É estar disposto a crescer e se moldar conforme os ensinamentos bíblicos e fortalecer a relação. Ok? Então vamos lá. Nessa primeira semana nós estudamos então os fundamentos do casamento. Nós falamos sobre a origem do casamento, né? Qual foi o segundo tópico, lembra? Nós falamos sobre o propósito do casamento. Nós falamos sobre o amor no casamento. Nós falamos sobre o papel do marido e da esposa. Nós falamos sobre a unidade no casamento. Nós falamos sobre o perdão no casamento. Nós falamos sobre a aliança no casamento. Sobre a oração e a vida espiritual no casamento. Para concluir, os fundamentos do casamento, eles são baseados no amor.